Certo, gravando, muito boa noite. Eu me chamo Anderson, faço parte aqui da Fraternidade de Irmão Brasil. Vocês me conhecem pelos vídeos sobre a Assunção de Maria. Eu sei que eu estou devendo um vídeo novo em resposta ao pastor Paulo Cristiano. O roteiro desse vídeo ele já está escrito, só tenho que tomar vergonha na cara e gravar. Eu sei que existe toda uma questão de tempo aí, infelizmente ainda não consegui gravar, mas já está pronto. E um dia eu mando pra vocês. Vai ser bem grande, infelizmente, né? Porque o vídeo do Cristiano tem umas 2 horas. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui. Ele pretende ser bem. Eu pretendo que ele seja bem rápido. Só para comentar uma alegação que tá ficando cada vez mais famosa no meio da apologética protestante. E eu acredito que é interessante responder ela o quanto antes. Para que ela não se popularize e vire um chavão entre protestantes, tá? Eu vou pedir desculpas caso vocês ouçam um som ao fundo. É porque, né, eu tô gravando esse vídeo em véspera de São João. E aí vai ficar meio difícil também, né? Considerando que eu moro no Nordeste. Nordeste São João começa no início do mês. Então fica difícil, o pessoal tá festejando. E eu vou tentar diminuir o som desse. Caso haja, né, um som ao fundo, ou o máximo na edição desse vídeo, tá? Mas é bem rápido, eu espero que seja no caso, né? É bem rápido esse vídeo e não acredito que vou tomar muito tempo de vocês, certo? Bem, como eu disse, esse vídeo aqui é para comentar a questão da origem da veneração mariana, da piedade mariana nos primeiros séculos da igreja, da história do cristianismo. Tá correndo aí entre os protestantes a ideia de que a origem da veneração mariana ela é gnóstica, ela nasce no meio gnóstico e depois passa por toda uma depuração no meio proto-ortodoxo e depois a ortodoxia assume essa prática e daí ela se consagra com uma das práticas mais marcantes do cristianismo já no século IV. Tá? Eu quero basicamente responder essa alegação à luz principalmente de pesquisa acadêmica, demonstrar qual é a pesquisa acadêmica, quais são as fontes dessa alegação e como a gente pode responder e demonstrar principalmente que a gente não deve se escandalizar com essa alegação, tá? É uma coisa bem simples, não oferece nenhum tipo de perigo ao cristianismo, nem ao catolicismo romano, nem à ortodoxia, nem ao tipo nenhuma vertente que venere Maria. Bem, na verdade a origem disso já é bem conhecida. Se vocês acompanham aqui o site da Fraternidade e também os vídeos que eu fiz sobre a Assunção, vocês já devem ter ouvido falar sobre um livro chamado Liber Haec Mariae, é o livro do repouso de Maria. Ele, além de ser um livro que é um documento apócrifo, que é muitíssimo importante para a pesquisa sobre a Assunção de Maria, ele também se a datação do Shoemaker, que já vou falar daqui a pouco, for correta, ele também é a primeira expressão de um documento escrito de uma ideia de veneração mariana, certo? Ele é bem patente nesse texto, a ideia de que a veneração mariana, fazer petições a Maria, ela é eficiente, ela pode ajudar pessoas a sair do inferno, por exemplo, de acordo com o tipo de veneração que é exprimido nesse texto aqui. Bem, qual a origem disso? Você já deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar, eu vou falando dele aqui, do historiador Stephen Shoemaker. Ele escreve esse livro aqui que vocês estão vendo, chamado As Tradições Antigas sobre a Dormição e a Assunção de Maria. E nesse livro, ele foi publicado em 2002, que que essa alegação surge. Porque antes desse livro do Shoemaker, a academia basicamente dizia que o livro do Repouso de Maria, ele era um livro ali datado do século V e VI, e que ele tinha origem nos círculos não calcedonianos, na época do Concílio de Calcedônia, né? Não calcedonianos do cristianismo. O Shoemaker se opõe a essa ideia e a uma outra ideia que apontava para uma origem judeu-cristã dentro da Palestina. O Shoemaker se opõe a essa ideia e ele vai postular um contato desse livro com tradições gnósticas do cristianismo. E ele vai apontar também uma datação mais segura no século III, mas muito possivelmente também para o século II, por várias razões que eu já vou explicar daqui a pouco. No caso, o Shoemaker, e isso é importante que se diga, já no livro de 2002 ele apresenta a seguinte conclusão, eu já deixei destacado aqui, usei a tradução Google mesmo, porque já é suficiente para o que eu quero demonstrar. Ele diz o seguinte: a indicação das primeiras narrativas, no caso aqui ele está se referindo às narrativas da dormição representadas no livro do Repouso de Maria, é que elas estavam em contato com algum tipo de cristianismo gnóstico no início de seu desenvolvimento.
No entanto, não é de todo certo que as tradições originadas se originaram nesse meio, no caso é má tradução aqui do texto. Pode ser que eles simplesmente passaram por tal contexto em algum momento de sua pré-história agora desconhecida. Isso aqui é importantíssimo, porque veja só, já no livro de 2002, o Shoemaker ele não bate o martelo quanto à origem gnóstica no sentido de que de fato se originou desse meio e foi registrado. O Shoemaker diz que é impossível determinar qual foi a causalidade histórica que levou esse grupo de cristãos a registrar essa crença na veneração mariana e também a crença na própria Assunção de Maria. Porque o Shoemaker está se referindo aqui, embora o foco específico dele aqui seja a doutrina da Assunção e também da dormição, ele se refere também a outras tradições que esse texto registra. Entre essas tradições, a tradição de uma veneração mariana da eficiência de fazer petições a Maria. Então ele já vai estabelecer já nesse texto que não é possível estabelecer se de fato esse grupo deu origem à ideia, certo? Ele diz basicamente que pode ser simplesmente que essa ideia já circulava ali entre o século II e III, e o que aconteceu foi que ele entrou em contato com esse grupo de cristãos que ele taxa como gnósticos, e eles simplesmente registraram. É essa a ideia principal do Shoemaker que ele lança nesse livro. Pois é, o Shoemaker lançou esse livro em 2002, certo? E o livro dele não passou despercebido entre a academia. E ele foi criticado por alguns historiadores, entre eles alguns historiadores, por exemplo, Simon Claude Mimoni, que não sei pronunciar o nome dele, mas enfim. Ele é um historiador francês, ele se opõe à tese do Shoemaker, se opõe à datação dele, se opõe à origem gnóstica, enfim. Isso é um dos pontos em que ele tem consciência que não é gnóstico. Eu vou demonstrar daqui a pouco. Mas enfim, um dos historiadores que se opuseram à tese do Shoemaker, se opuseram não, apresentaram objeções à tese dele, foi o historiador italiano Enrico Norelli. O Norelli, ele apresenta a sua posição nesse artigo aqui, que está disponível gratuitamente na página dele do Academia Edu. É um texto em italiano, chamado A Literatura Apócrifa sobre o Trânsito de Maria. Eu, como ninguém aqui lê italiano, eu acho, no caso, né? Eu tomei a liberdade de traduzir aqui os textos, os trechos que nos interessam. Ele faz uma análise muito detalhada desse texto sobre a Assunção de Maria, as origens. Recomendo que quem conhece italiano leia, é bem interessante, mas para o nosso objetivo, o texto, esses trechos que eu vou apresentar aqui já são suficientes. Aí o Enrico Norelli, ele apresenta a seguinte crítica ao Shoemaker, quanto à taxação de gnosticismo nesses textos. Ele diz assim, um ponto a favor da proposta de Shoemaker é que ele tenta dar conta da presença evidente de numerosos traços já marginais, para não dizer heterodoxos, no momento em que surgem os textos mais antigos à nossa disposição. Que tais são esses? O livro do Repouso de Maria. Contudo, antes de mais nada, permanece o fato de que, se há certamente valorização de Maria nos textos gnósticos do século II, que eu saiba, eles estão todos relacionados com o nascimento de Jesus e não com o fim da vida da Virgem. Entre os séculos II e III, eles são, na verdade, teólogos mais cristológicos do que mariológicos. Por que essa datação do século II e III? Porque é a datação que o Shoemaker propõe para o livro do Repouso de Maria, certo? Continuando. Além disso, dos 3 elementos destacados por Shoemaker, 2, nominadamente a insistência no conhecimento esotérico e na cristologia angélica, não são exclusivos do gnosticismo, como Shoemaker corretamente reconhece, e, portanto, não podem ser usados como argumento. Quanto ao terceiro, a atribuição da criação do mundo material a um Deus diferente da divindade suprema é certamente típico dos grupos que chamamos de gnósticos, assim como dos marcionistas. Mas a sua presença nos apócrifos da dormição não parecem tão evidentes para mim. Shoemaker baseia-se numa única passagem muito difícil, o Liber Rec 17, que gostaria de examinar novamente. No caso aqui, ele passa para o exame dessa passagem. O importante aqui é que é interessante notar que as características que a gente pode chamar de gnosticismo aqui são a insistência do conhecimento esotérico, conhecimento secreto para a salvação, essa cristologia angélica e essa questão da criação do mundo por um Deus que não é exatamente o Deus criador, que o Norelli diz que é mais obscura do que o Shoemaker faz parecer. Isso é importante destacar porque não está entre essas características especificamente
a crença numa veneração mariana, numa piedade mariana, numa piedade de intercessão, na crença na intercessão de Maria. Isso já é importante. E isso vai ter repercussões na própria tese do Shoemaker, como eu vou demonstrar mais tarde. Agora, isso aqui é especificamente quanto à classificação do texto como gnóstico. O Norelli ele já dá um belo baque nessa tese do Shoemaker e vai ter efeitos diretos na tese do Shoemaker, como já vou demonstrar aqui. Mas, quanto à crença da veneração mariana, da piedade mariana, o Norelli diz o seguinte, mais na frente no artigo dele. A ideia da intercessão de Maria deve ter pré-existido esse tipo de história. Aliás, foi ela quem a tornou possível, no sentido de que queríamos estender a intercessão aos falecidos. Na verdade, aparece no livro do repouso tanto mais enfatizado porque entra em vigor após o fracasso dos esforços anteriores dos anjos na mesma direção. Isso é interessante porque a crença que o livro do repouso de Maria apresenta quanto a uma veneração mariana, ela é diferente da que nós possuímos hoje e da que vai se tornar padrão no cristianismo ortodoxo mais na frente. Isso é também importantíssimo, eu já vou explicar por quê. Mas o mais importante aqui é que o Norelli está enfatizando a mesma conclusão do Shoemaker no livro de 2002. É difícil dizer, na verdade é até mais provável dizer que essa crença não se originou exatamente nesse círculo. Provavelmente o que aconteceu foi que ela entrou em contato com esse círculo e ele foi o primeiro círculo de cristãos que se deu o trabalho de registrar. Então, mesmo que a gente não possa provar isso objetivamente por meio de fontes, porque não existe fonte disponível para a gente atualmente, eu quero demonstrar basicamente que não é possível dizer com firmeza que de fato se originou nesse meio. Na verdade, é mais provável que não tenha, de acordo com o Norelli e mais tarde agora com o Shoemaker, e que eu vou demonstrar daqui a pouco no livro dele mais recente, tá? Isso é interessante porque isso vai dar uma ideia de porquê da piedade mariana nos círculos proto-ortodoxos terem, digamos assim, sido restritas, pelo menos em comparação a uma crença tão explícita quanto essa. Mas isso é interessante. E a tese do Norelli ele vai ter repercussões na própria tese do Shoemaker, como eu já venho dizendo aqui. Nesse livro aqui, ó, no caso aqui o PDF não salvou o nome certo, mas chama Mary in the Early Christian Faith and Devotion. É um livro do Shoemaker de 2017, se não me engano. Acho que a última edição foi lançada em 2017. E ele, refletindo sobre as críticas do Norelli, do Érico Norelli, ele chega nessa conclusão. Deixa eu só ver aqui se eu não estou esquecendo alguma coisa. Certo, ele diz assim: em algumas publicações anteriores, argumentei, com base nessas e em outras passagens do livro de Repouso de Maria, que esse escrito traz evidências de contato com o cristianismo gnóstico e, portanto, deve ser interpretado especialmente no contexto desse movimento cristão primitivo. Em publicações mais recentes, no entanto, comecei a me afastar dessa alegação, em parte porque a categoria de cristianismo gnóstico tornou-se tão problemática nos estudos contemporâneos sobre o cristianismo primitivo que seu uso nem sempre é muito útil. Além disso, também estou cada vez mais convencido de que talvez seja melhor não tentar prender esse texto a um tipo específico de cristianismo primitivo ou outro, mas, em vez disso, permitir que sua mistura de ideias genuinamente peculiar se sustente por si só. Veja só, essa questão da mistura de ideias é importante para a ideia de que eu estou passando para vocês aqui, de que o que provavelmente foi acontecer é que a crença da intercessão de Maria já estava circulando nesse meio, e o que aconteceu foi que esse grupo entrou em contato com ela e adaptou para a sua própria visão de mundo. Por quê? Porque esse texto Livro de Repouso de Maria, ele mistura crenças heterodoxas e ortodoxas. Por exemplo, nesse texto aqui, existe uma passagem que busca enfatizar a autoridade apostólica de Paulo. Inclusive, esse é um dos pontos usados para o Shoemaker para essa datação mais antiga do texto, porque essa discussão sobre se Paulo possuía uma autoridade apostólica igual ao dos 12 originais, ela está muito restrita ao século II e III, pelo menos de acordo com o Shoemaker. E aí, ele usa isso para poder influenciar nessa datação mais antiga. E veja só, então, é uma doutrina perfeitamente ortodoxa, porque nós acreditamos que o Paulo de fato possuía essa autoridade igual, mas que está dentro de um contexto heterodoxo, certo? Então, ali você pode, num cenário de, digamos assim, de intercâmbio cultural, onde essas ideias estavam se espalhando a quatro ventos, é bem possível que isso tenha acontecido, ainda mais porque esse texto, ele se caracteriza, como o próprio o Shoemaker diz,
por uma mistura de ideias, uma salada de ideias que não parece vir de um cristianismo X ou Y ou A ou B, mas sim uma mistura de fato. E aí ele continua. O livro do Repouso de Maria parece refletir as crenças de um grupo cristão primitivo quase único, que acreditava na salvação por meio do conhecimento esotérico e parece ter adotado o mito de criação com algumas semelhanças impressionantes com o mito gnóstico. E nesse texto, a mãe de Jesus é aquela com quem são confiados os mistérios ocultos que salvaram a humanidade, etc e tal. Enfim, isso é o que eu quero provar nesse ponto aqui. Primeiro, é que essa classificação de cristianismo gnóstico já está defasada na academia pelas próprias teses do Schweigmacher e do Norelli, e o Schweigmacher repete esse mesmo julgamento no seu livro mais recente, lançado agora em 2020, se não me engano. É um livro que é basicamente a tradução de alguns textos apócrifos sobre a dormição e a Assunção de Maria. E essa é a tese que ele está defendendo atualmente. Eu quero demonstrar também que esse livro tem esse texto, ele já tem essa mistura de ideias bem característica e que é impossível dizer pelo próprio julgamento desses autores que esse círculo gnóstico de fato tem originado a crença. E aí eu vou demonstrar mais uma vez o que o Schweigmacher diz sobre a ideia de onde veio o culto mariano, tá? Porque toda a tese do Schweigmacher, ele vai se basear principalmente, e esse trecho aqui continua sendo desse livro aqui, tá? Vai se basear naquele livro do Peter Brown, bem famoso, bem conhecido, sobre o culto aos santos na Antiguidade Tardia, sua ascensão e função. Ele basicamente vai dizer que o culto à Virgem Maria é uma derivação, ela deriva, é uma consequência do culto aos santos, que no caso do século II e III estava ali na forma do culto aos mártires, né? E ele vai dizer: deve-se notar, no entanto, que a mediação de Maria aqui retratada não é retratada como especialmente poderosa, como veremos nos textos posteriores. Ao contrário, sua ajuda é apresentada juntamente com a intercessão angélica e um pedido, ainda que mal sucedido, da intervenção apostólica. Embora os apelos de São Miguel Arcanjo, no caso, né, sejam inicialmente rejeitados e os apóstolos não ofereçam qualquer interação, Cristo acaba aceitando as súplicas coletivas de Maria, Miguel e dos apóstolos. Veja que isso é importante porque mesmo sendo mesmo o primeiro documento que tem registrado uma crença na piedade em uma piedade mariana, de intercessão mariana, essa crença não é exatamente a mesma que se tornou a crença padrão na ortodoxia. E isso que você vai encontrar registrado no século IV, ali nos escritos dos padres capadócios e outros, Severiano de Gabalá, etc. Então, não é a crença padrão, certo? É uma expressão dessa crença, mas não é a crença padrão. E aí ele continua. E é exatamente nesse contexto que deveríamos esperar encontrar as origens da piedade mariana, inserida na veneração emergente dos santos e anjos, do qual o culto primitivo da Virgem é, como já foi observado, apenas uma variante. Talvez, como já foi observado, isso possa explicar o distanciamento que os primeiros padres da Igreja perceberam ter mantido em relação a Maria. A mácula da heresia pode tê-los deixado um tanto hesitantes em abraçá-la plenamente. Veja você, duas coisas aqui que são importantíssimas. Primeiro, a implicação primária da tese do Schweigmacher é que o culto mariano nasce como uma vertente, uma consequência, como eu já disse, do culto aos santos, e não por causa de qualquer característica particular de gnosticismo. Não por causa de qualquer característica particular do grupo que registrou o livro do Repouso de Maria. Porque veja só, vamos pensar assim, se a crença de fato tivesse se originado nesse meio, é possível e talvez até provável que ela tenha sido motivada por uma crença específica desse grupo, por uma cosmovisão específica desse grupo. Mas não, ela aparece dentro de um outro contexto mais geral e de uma crença que também pertencia a outros grupos do cristianismo, entre eles a própria ortodoxia. A gente sabe que o culto aos santos já existia no cristianismo, século II, III, IV. Orígenes cita isso, São Justino fala disso. São Justino, inclusive, pede. Talvez eu esteja confundindo Justino e Hipólito, não me lembro agora. Mas, enfim, algum desses dois autores, eles falam dessa intercessão aos mártires. E é dentro desse contexto mais geral, dessa crença mais geral, que também fazia parte de outros grupos, que nasce a ideia de intercessão mariana, pelo menos no sentido histórico. E aí, a gente pode entender que não foi por causa de uma crença heterodoxa, uma crença gnóstica, que caracterizou o grupo do Livro de Repouso de Maria, que eles geraram a ideia de intercessão mariana. Vê como isso é importante? Que isso é mais um peso para a ideia de que o que provavelmente aconteceu é que essa ideia já estava circulando no cristianismo, e o
o que provavelmente aconteceu foi que esse grupo foi basicamente o primeiro que se dignou a registrá-la, ou mesmo que fez o exercício de estender essa intercessão a Maria e a outros santos, porque a gente sabe que no cristianismo proto-ortodoxo é, o culto aos santos ele começa muito restrito ali ao culto às mártires, pelo menos em sentido de evidência histórica. Uma coisa que reforça isso, e o que eu gostaria de apontar aqui, é que eu vou para outro texto, no caso esse aqui eu já deixei salvo, é que a ideia de uma mediação mariana, ela também já fazia parte da proto-ortodoxia. Vocês lembram bem dos escritos de São Justino, Santo Irineu de Lyon, que eles falam da Maria Nova Eva, mas eu queria focar aqui especificamente nos textos de Santo Irineu. E eles exprimem, por exemplo, aqui eu já registrei, esse texto é o The Oxford Handbook of Mary. Ele diz assim, que no caso falam sobre Santo Irineu, né? Eles escrevem que Maria, no caso, cooperou com uma nova Eva na recapitulação da humanidade e trouxe a criação de volta à conexão com o Pai. A exegese tipológica de Irineu coloca Maria no centro da economia da salvação. Então, veja só, em Santo Irineu e em Justino, através do paralelo Eva-Maria, embora seja verdade que o interesse deles seja, pelo menos em termos de escrita, seja mais dogmático do que piedoso de veneração, eles não fazem petição a Maria, já há nesse interesse dogmático uma ideia de mediação mariana. De fato, para Santo Irineu, Maria participa da recapitulação da humanidade, participa da história da salvação. Então, há em Santo Irineu uma ideia de mediação. Só que ele não faz como esse grupo Livro do Repouso de Maria faz, ele não estende isso à ideia de intercessão, certo? Mas há ainda também a ideia de mediação. Então, a gente pode especular que dentro desse cristianismo do século II, III, a ideia de uma mediação mariana estava circulando entre círculos e entre grupos cristãos, e grupos diferentes interpretaram, ou pelo menos deram consequências diferentes para o que significaria essa mediação mariana. Veja você que Maria já era interesse dos cristãos desde muito cedo. É só lembrar do próprio Evangelho de Tiago, que é um escrito do século II, que já possui uma alta mariologia, já tem um interesse de Maria muito específico. Embora ele tenha provavelmente um background cristológico, já há um interesse de Maria ali. Então, essa ideia de mediação mariana, de importância mariana, já circulava entre esse grupo. Então, o que provavelmente aconteceu novamente, repito, é que o grupo do Livro do Repouso de Maria foi simplesmente o primeiro a registrar uma ideia de piedade mariana. Mas ele não necessariamente, e muito provavelmente, não originou essa ideia especificamente. A tese do Schoemer é que o culto a Maria é uma consequência do culto aos santos. Isso é importantíssimo para se ter em mente, certo? Importantíssimo. O que eu gostaria mais de dizer, deixa eu ver. Novamente, eu vou repetir que essa ideia não deve escandalizar os cristãos. A gente está careca de saber que, a princípio, houve ideias que foram abraçadas pela ortodoxia mais para frente e receberam algum tipo de resistência. A gente não precisa ir muito longe para poder perceber isso. É só olhar, por exemplo, a disputa cristológica, a palavra que foi usada, homúzios, se não me engano, ela era uma palavra que, a princípio, estava ligada a alguns grupos heterodoxos, e por isso que recebeu algum nível de desconfiança dentro da ortodoxia, mas depois foi assumida por ela. Isso, a gente poderia citar várias outras crenças aqui, tá? Então, é basicamente isso. Eu queria demonstrar que a academia já evoluiu suficientemente quanto a essa questão, que a gente não deve se escandalizar, nem ter nenhum tipo de medo em relação a isso, muito pelo contrário, a gente deve entrar nessa disputa historiográfica, entendê-la, e entender como isso nos diz, o que isso nos conta sobre a nossa fé, sobre a história da nossa fé, sobre a história do nosso desenvolvimento histórico, e que também a gente não tem nenhum pedágio, a gente não deve pagar pedágio nenhum à academia. Isso aqui, a academia, a história, ela lida com o que há disponível. O século II, em termos de fonte, a gente é muito escasso, muito escasso. A gente lida com o que está disponível. Isso aqui vai entender essa fonte do Livro do Repouso de Maria, ela na verdade nos ajuda a explicar do porquê houve essa aspas demora em relação à veneração mariana, como o próprio Schoemer diz aqui. Talvez, como já foi observado, isso possa explicar o distanciamento que os primeiros pais da igreja pareceram ter mantido em relação a Maria. A mácula da heresia pode tê-los deixado um tanto hesitentes em abraçá-la plenamente. Então veja só, isso ajuda a explicar
ajuda a explicar o porquê dessa aparente distância que os primeiros padres da igreja mantiveram em relação a Maria. Distância entre aspas, né? Porque a gente já tem Irineu, Justino fazendo declarações bem impactantes. Então é isso, muito obrigado por todos que viram até aqui. Como eu disse, é um vídeo bem rapidinho. Quem já acompanhava meus conteúdos sobre isso já estava vacinado contra, digamos assim, contra essa alegação. Certo, eu decidi gravar aqui um rápido adendo, digamos assim, um acréscimo a esse vídeo original, porque eu percebi que eu poderia tratar de uma outra coisa, já que, né, acompanha o raciocínio e combina muito bem com a situação. É a questão da suposta origem pagã do culto mariano. Pelo que eu já expus aqui, pela tese do Shoemaker, enfim, vocês já devem perceber que isso é furada. Isso é uma tese que foi criada no século XIX por protestantes para tentar impugnar o culto mariano. E a gente já sabe que a tese mais atual é que esse culto mariano ele nasce como uma extensão, uma derivação, uma consequência do culto aos santos. Mas ainda é muito interessante porque é necessário abordar uma certa semelhança, porque essa tese ela nasce daquela velha situação de parece, mas não é. Eu tenho aqui, nesses dois slides primeiro, a citação que eu tirei também do Oxford Handbook of Mary, do Brian Reynolds. E ele aborda essa questão sobre essa suposta origem pagã. E ele diz assim: com base na elaborada simbologia que envolve Maria, inclusive eu traduzi do chat GPT, tá? Então desculpem, é uma coisa que eu estou fazendo assim de última hora. Com base na elaborada simbologia que envolve Maria, há uma percepção equivocada, até mesmo entre alguns acadêmicos que deveriam saber melhor, de que isso provaria que a Virgem seria, de alguma forma, herdeira de cultos a deusas pré-cristãs, seja os de Reia, Tique, Cibele, em Constantinopla, Isis no Egito, ou de que sua imagem seria fortemente influenciada por construções feudais e cortesãs do Ocidente medieval. Embora seja inegável que fatores sociais, culturais e religiosos desempenharam um papel importante na formação da imagem de Maria, especialmente no imaginário popular, e seja verdade que ela assumiu algumas funções anteriormente atribuídas às deusas imperatrizes, é essencial compreender que o significado original e central de praticamente toda a iconografia mariana se baseia na exegese tipológica da escritura, ou às vezes em leituras simbólicas. Veja você que isso aqui é importantíssimo. Seria muito ingênuo acreditar que dentro de todo o meio que o cristianismo nasceu, ele passaria incólume a todo e qualquer tipo de influência externa da cultura anterior a ele, certo? Isso foi percebido até pelos próprios pais da igreja. A gente sabe que Eusébio, por exemplo, ele tem um livro chamado Preparação Evangélica, em que ele tenta demonstrar a preparação para o evangelho, eu não me lembro direito o nome, enfim, mas ele tenta demonstrar como todo o cristianismo é superior ao paganismo e como a filosofia grega, por exemplo, foi importante para que Cristo se encarnasse. E a gente sabe que o cristianismo ele tem dentro de sua matriz a ideia de que examinai tudo e guardai o que é bom. Ele não elimina simplesmente as influências, ele investiga e vê se é possível reinterpretá-la, batizá-la, digamos assim, dentro de uma matriz cristã, porque a gente entende que existem raízes, digamos assim, desse cristianismo antes de Cristo, como eu já vou como a citação que eu vou fazer daqui a pouco apresenta. Basicamente ele continua, o Brian Reynolds, né? Os padres da igreja e seus equivalentes medievais não atribuem significados não literais à escritura de maneira arbitrária, nem recorrem a imagens pagãs, nos poucos casos em que isso de fato ocorre, com a intenção deliberada de substituir um culto de deusa por outro. Pelo contrário, é sempre necessário considerar o quadro hermenêutico em que estavam inseridos. Foi o que eu acabei de explicar. O cristianismo ele pega essas influências, investiga, vê se é bom, batiza, reinterpreta, dá um background cristão para poder inserir. Mas isso não necessariamente significa que o culto a Maria ela nasce por causa das influências pagãs. Muito pelo contrário, o que acontece é um batismo, é uma reinterpretação desses cultos, desses símbolos, dessa matriz simbólica, à luz do cristianismo, à luz do culto mariano. Isso ecoa muito nesse livro aqui, tá? Esse livro é o do Stephen Bacon, Estudos nas rotas pagãs e cristãs da Mariologia. Esse livro já está até um pouquinho defasado em relação a isso, tá? Quer dizer, em relação ao culto mariano. Ele é um livro de 93, né? A tese do Shoemaker saiu em 2002, então
a pesquisa acadêmica já evoluiu consideravelmente em relação à época que ele foi lançado. Mas ele ainda é muito útil porque a tese principal do Stephen Biko é justamente o que eu estou explicando. Que o cristianismo ele faz mais do que simplesmente se apropriar de imagens sincréticas da religião anterior. Ele batiza, ele reinterpreta. Essa religião anterior, ela é uma fonte de símbolos, de matrizes que não são simplesmente assumidos arbitrariamente, muito pelo contrário. É claro que, evidentemente, a nível de piedade popular, isso pode ter acontecido de uma maneira menos rigorosa do que a gente esperaria que acontecesse dentro de, por exemplo, um pensamento de um teólogo rebuscado. Mas ainda segue, teoricamente, no caso, segue basicamente o mesmo princípio de ressignificação. Isso não significa muita coisa, porque isso aconteceu em várias situações para além do culto mariano. A própria aceitação do cristianismo, da doutrina cristã pós-morte no Egito, ela recebeu ampla aceitação, porque o Egito já tinha uma doutrina sobre o pós-morte, né, a vida pós-morte, bastante estabelecida. E aí o cristianismo basicamente apresentou uma visão nova e que eles reinterpretaram. No caso, o Brian Reynolds continua, né? O princípio hermenêutico é essencial, portanto, para se determinar o verdadeiro significado dos tipos e símbolos marianos, é estabelecer como eles se relacionam com o nexo da fé, centrados em Cristo, já que é nela que se reside, em última instância, todo significado. Não se pode separar Maria de Cristo, da Igreja ou de qualquer outro mistério de fé sem perder de vista quem ela é como pessoa e qual é o seu papel da economia da salvação. Quando tal separação ocorre, seja pela exegese exagerada ou piedade sentimental excessiva de certos autores patrísticos e medievais, seja pela prática acadêmica descuidada de alguns comentaristas, então de fato pode-se falar em mariolatria. Veja só, o Reynolds ele não está dizendo aqui que esses padres patrísticos e autores medievais que com sua piedade sentimental excessiva de fato praticavam idolatria a Maria. Muito pelo contrário, na verdade. O Reynolds, analisando a mariologia medieval, ele percebe que há de fato uma separação nítida. Só que o que ele está dizendo aqui é uma coisa que foi muito debatida no Concílio Vaticano II, por exemplo, com toda a questão da mariologia maximalista e minimalista. É que desenvolveu-se na Idade Média uma mariologia que estava se afastando cada vez mais da tipologia, ou pelo menos mantendo uma conexão mais tênue do que era anteriormente, porque a gente sabe que a mariologia de Santo Irineu, São Justino, etc. e tal, ela é tipológica e ela tem uma centralização cristológica também. A mariologia é uma consequência da cristologia, principalmente na antiguidade. E o que acontece é que essa junção, essa união entre Maria e Cristo na Idade Média, elas vão se separando e a mariologia vai se tornando, digamos assim, um estudo à parte. E aí gera-se uma piedade mariana que a gente chama de piedade mariana maximalista. E aí a mariolatria está aqui no sentido de que essa mariologia ela está mais afastada da tipologia, do centralismo cristológico que a mariologia possui na antiguidade. Mas ela não é uma mariologia no sentido de que eles de fato acreditavam que Maria era uma deusa ou qualquer coisa do tipo, tá? A crítica do Reynolds é a crítica que o Congar, por exemplo, o cardeal Congar, enfim, o teólogo Congar, ele teve durante sua crítica durante o Concílio Vaticano II, no caso, né? E é nesse sentido que o Reynolds fala em mariolatria, tá? Aqui eu trouxe uma citação do Ouspensky, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Eu roubartilhei essa citação de um amigo ortodoxo no Facebook. Essa citação vem desse livro aqui, tá? E o Ouspensky, embora ele não esteja falando exatamente de mariologia, o que ele fala aqui é importantíssimo e nos ajuda a entender o que eu estou tentando ilustrar para vocês. Ao desenvolver essa linguagem simbólica, a igreja adotou formas, símbolos e até mesmo mitos do mundo antigo, ou seja, modos de expressão pagãos. No entanto, ao aceitá-los, ela os purifica e os incorpora à vida da igreja, preenchendo-os com novo conteúdo. Assim como os santos padres usaram em sua teologia todo o aparato da filosofia antiga, a arte visual da igreja herdou as melhores tradições do mundo antigo. Ela observou elementos da arte grega, egípcia, síria, romana e outras, incorporando esse complexo e rico legado à vida da igreja, atraindo para a plenitude sua expressão, transformando de acordo com os requisitos do ensino cristão. O cristianismo
retira do mundo pagão tudo que é seu e o que se chama cristianismo antes de Cristo, ou seja, as partículas dispersas da verdade no mundo pré-cristão, unindo-as e associando-as à plenitude da revelação. Lembremos que a própria palavra, o próprio nome igreja, segundo os santos padres, significa que ela convoca e une na união com Deus, na comunhão com Deus. As pessoas chamadas pela igreja do mundo trazem consigo sua cultura, suas características nacionais e sua arte. A partir disso, a igreja seleciona tudo que é mais puro, mais autêntico, mais expressivo, fundindo tudo isso em uma única linguagem simbólica comum a todos. Para ilustrar esse processo, é característica a oração eucarística dos antigos cristãos. Assim como este pão foi disperso pelas colinas e, sendo reunido, tornou-se um só, assim seja reunida a tua igreja desde os confins da terra em teu reino. Este processo não é uma influência do mundo pagão sobre o cristianismo, mas uma inserção do cristianismo naquilo que pertencia ao mundo pagão e deveria se inserir nele. Não é a penetração de costumes pagãos na igreja, mas sua incorporação à vida da igreja. Não é a paganização da arte cristã ou mesmo do próprio cristianismo, como frequentemente se afirma, mas sim a cristianização da arte pagã. Então, o que ele disse aqui, embora esteja se referindo à arte pagã, se aplica também muito à própria Mariologia, à iconografia da Mariologia da Piedade Mariana e também da própria teologia das classes teológicas que usaram para explicar a Mariologia. Então é basicamente isso. Esse é o adendo que eu gostaria de trazer. E eu acho que vai ser embora teoricamente falando fuja um pouco do tema principal, é um adendo bem interessante. Valeu, muito obrigado por todos que assistiram aqui novamente, tá? Muito boa noite, boa tarde no caso para vocês. Feliz São João. Tchau, tchau.